Sabe, meu trabalho nunca foi o melhor de todos. E acho que nunca vai ser mesmo. Na verdade, eu só estou nele porque é de família. E acho que ficaria com um peso enorme na consciência se fosse o único irmão que não seguisse o negócio de frigoríficos de nossa família. Meu nome é... não importa o meu nome. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Enfim, trabalho num frigorífico numa cidade aqui no interior de São Paulo. E desde que eu comecei a trabalhar, é disso que eu vivo. Comecei quando criança, acompanhando meu pai e meu avô, enquanto os dois analisavam os processos e faziam o que eles tinham que fazer, que para mim não tinha diferença nenhuma na época. Anos mais tarde, eu fiquei com um cargo importante. Sou responsável pela gerência de tudo aqui e os andamentos dos processos. Não sou o mais velho dos irmãos, ainda assim, sou o mais responsável. E não querendo me gabar, mas acho que nenhum deles seria o bastante para ter esse cargo na empresa. Era então uma noite de quinta-feira. Havíamos embalado os últimos pedaços de carne, que já estavam carregados no caminhão e já haviam sido mandados para o açougue. Fora eu, a única pessoa que se encontrava por lá era nosso porteiro, que ficava em sua guarita bem longe de onde eu estava. Chovia bem de leve e estava um pouco frio, clima que eu particularmente gosto muito. Eu estava no matadouro, num local que me dá arrepios desde quando eu era criança, e até hoje, casado e com filhos na universidade, tenho calafrios quando eu passo por lá. Carcaças e restos mortais dos animais estavam empilhados em um canto. O cheiro era repugnante e penetrava o meu nariz, quase me sufocando. Havia um sangue seco espalhado por muitas partes do chão, e havia uma parte que eles se concentravam especialmente, onde ainda havia aquele líquido vermelho que não havia secado. Andei com cuidado e tampando meu nariz, sempre olhando onde pisava. Deixei minha prancheta com minhas anotações em cima da bancada, e junto dela, coloquei minha caneta também. Naquela bancada, que na verdade ainda era parte do matadouro, havia uma cabeça de boi parada bem ali. Estava claramente sem o resto de seu corpo, e tinha os olhos fechados e a boca contorcida, numa cara de dor de quando sua cabeça foi arrancada de seu corpo. Tentei ignorar aquilo e segui andando. A única coisa que faltava era ver se estava tudo em ordem dentro da câmara fria, que era logo no fim dali. Fui acendendo algumas luzes no caminho e apagando outras, que eram desnecessárias. Meus passos ecoavam naquela imensidão, onde a única alma viva era eu. Abri a pesada e prateada porta da câmara fria, tomando cuidado e travando para que ela não se fechasse enquanto eu estivesse lá dentro e me fizesse morrer congelado. Provavelmente, você deve estar pensando que foi isso que ocorreu, que a porta se fechou comigo lá dentro e eu fiquei isolado, no local que fazia menos de 2 graus Celsius. Na verdade, eu fiquei preso lá dentro, mas não desse jeito. Enquanto eu andava no meio daquele monte de carne e carcaça pendurada, eu tomava cuidado, pois o cheiro era forte lá também. Contava o estoque para ter certeza de que não faltava nada. Passava a mão cuidadosamente entre aqueles pedaços de tronco dos animais pendurados em ganchos e via sangue pingar no chão. Facas e muitos outros objetos cortantes estavam deixados de lado numa bancada ali perto, junto de pedaços de ossos quebrados e partidos, que particularmente devem ter exigido muito esforço para quebrá-los. Havia um avental de cor meio verde, cheio de manchas de sangue espirradas, pendurado próximo à porta. Já estava próximo de sair quando alguma coisa se movendo me chamou a atenção. As enormes peças de carne penduradas se moveram quando alguém passou a mão nelas, como um dominó. Uma foi levando a outra, balançando-se em um loop infinito. Meu coração gelou, e eu peguei a faca para me defender. Mas, nesse ato frenético, acabei pisando numa poça de sangue que ainda não havia secado. Bati minha cabeça no chão e apaguei por tanto tempo que só Deus sabe quanto foi. Acordei bem mais tarde, completamente roxo de tanto frio. E o mais incrível, eu estava nu. Estava trêmulo, e levantei assustado procurando minhas roupas. Instintivamente, passei minhas mãos pelas minhas partes íntimas, pois jurava que havia sido estuprado enquanto estava desacordado. Por sorte, não. Levantei-me ainda com a cabeça doendo. Então me deparei com uma cena que eu queimaria meus olhos para não vê-la mais uma vez.
No frigorífico, onde antes os restos mortais dos animais estavam pendurados, agora estavam restos humanos, dilacerados e partidos, homens, mulheres, crianças, idosos e até jovens. Havia tudo ali. Havia ainda somente membros separados, pedaços de braços e pernas fincados por um gancho, onde o osso ficava exposto e o sangue caía como água de uma cachoeira. Cabeças também estavam presas naqueles malditos ganchos, expressões assustadas das pessoas que foram mortas, com os olhos abertos e a língua para fora, cheio de cortes profundos e largos na face. Algumas vezes os olhos haviam sido arrancados da face e restavam somente órbitas negras e profundas, que choravam lágrimas de sangue. Assustado e quase tendo um ataque do coração, com um aperto na garganta enorme, eu saí correndo dali, quando de repente, diante de mim, a figura de um boi andando em duas patas, segurando uma prancheta, vestido um avental ensanguentado e com uma caneta surgiu. Eu caí diante daquele ser demoníaco, sem reação e com muita vontade de chorar. Achei o que faltava. Ele disse como um humano, e, de repente, 2 outros animais como ele surgiram pela porta pesada da câmara fria e me pegaram pelos braços e pernas. Então amarraram uma corrente no meu pescoço, e fui obrigado a ter que andar de 4 se não quisesse ser enforcado. Com vontade de gritar e chorar, eu fui sendo levado para o matadouro. Ao meu lado, dezenas de bois e vacas com aparências humanoides trabalhavam e faziam suas funções, como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. Vi um momento desesperador, quando uma vaca desceu o facão sobre o pescoço de uma jovem de 15 anos, decepando-a e tirando sua vida. Sua cabeça foi jogada num saco preto, onde já tinham muitas outras cabeças, e o corpo foi levado para um outro lugar que me recusei a olhar. Todos os humanos estavam nus e presos por correntes, chorando e gritando, sendo constantemente eletrocutados e queimados para que parassem de berrar. Me manter em silêncio nunca me pareceu uma tarefa tão difícil. Entrei então numa câmara menor, onde um líquido quente e irritante foi despejado em mim por meio de um chuveiro velho e enferrujado. Conhecia aquele procedimento. Estavam limpando meu corpo para o momento do abate. O líquido escorria e invadia meus olhos. Eu fechava e tentava evitar que o líquido entrasse, mas era praticamente impossível e logo meus olhos estavam tão vermelhos quanto sangue. Tentei me contorcer e me mover. Eles então apertaram as correntes em volta do meu pescoço e com uma vara incandescente marcaram minhas costas para eu me calar. O metal quente veio lentamente por trás de mim e se encostou na minha pele, fazendo um leve som que rapidamente sumiu, desaparecendo e deixando somente o maldito calor queimando minha pele. Berrei de dor e caí no chão. Não aguentando aquela tortura, caí numa posição fetal, me contorcendo e soltando um grito contido e agoniado. O líquido jogado queimava minha ferida, e quando o chuveiro se desligou, eu voltei a ser puxado. Fui sendo guiado por um caminho onde barras de ferro impediam que eu fugisse. Do lado de fora, consegui ouvir o barulho de armas sendo disparadas e de gritos quando suas vidas eram arrancadas de suas carcaças. Eram tão distantes de mim, mas assim que o grito entrava em meus ouvidos, parecia que a pessoa morta estava ao meu lado. Eu estava tão paranoico que às vezes sentia o toque da pessoa antes dela morrer. Era uma ilusão total. Em cima de mim, vi bois tirando leite dos seios de mulheres mais velhas, enquanto elas tinham que ficar paradas, sem mover um músculo. As mulheres ficavam de 4, enquanto os animais despejavam o leite que saía de seus seios em grandes baldes redondos. As mulheres pareciam chorar, mas não podiam fazer nenhum som. Caso contrário, sua pele seria marcada com uma barra incandescente, assim como a minha foi. Elas estavam nuas e tremiam muito. Desviei o olhar daquele inferno, tentando me isolar na minha mente. Parei então dentro de um local circular, onde eu pisava em restos de ossos humanos que estavam sob meu peso, e o sangue ali era o bastante para encher um rio. Acima de mim, minha corrente foi presa num gancho, numa altura muito elevada. Logo entendi como seria meu fim. Tremendo como uma folha ao vento, tentei tirar a corrente do meu pescoço, mas foi inútil. Nos últimos segundos, olhei bem nos olhos do mesmo animal que eu encontrei no momento em que eu acordei. Ele ainda segurava sua prancheta e caneta. O boi fez então um marco em sua prancheta, que indicava que mais um animal havia sido abatido. E logo fez um sinal para que erguesse a corrente.
Lentamente, senti a pressão da corrente em volta do meu pescoço aumentando. Desesperado, eu tentava insanamente tirá-la de mim antes que algo pior acontecesse. Percebi então que meus pés estavam deixando o solo, e logo eu estava sendo erguido alguns centímetros acima do chão, sempre subindo, e conforme a altura aumentava, minha visão começou a criar pontos brilhantes e a escurecer. Entretanto, o tempo que eu estive erguido, antes da minha vida se esvair de mim, foi o suficiente para que eu pudesse ter uma visão completa daquele inferno que eu havia parado. Porcos, bois e vacas andavam e agiam como pessoas normais. Restos humanos eram jogados fora e ossos eram triturados. Consegui ver um garoto de não mais de 5 anos sendo erguido por uma corrente assim como estava sendo. E num grito agudo e desesperado, seu pescoço se quebrou e ele ficou imóvel, balançando de um lado para o outro. Alguém chegou e cortou sua cabeça de uma só vez. E seu corpo caiu no chão, com um baque surdo, partindo restos mortais debaixo de si. E a cabeça caiu e rolou para fora do cercado. Ainda assim, há tempo de um porco pegá-la e jogá-la num saco preto, sem dar a menor importância. Fechei os olhos e dei um grito mortal. Quando percebi que não havia mais nada que eu pudesse fazer, simplesmente era o fim. Não senti mais nada depois. Somente meu corpo nu, sendo erguido para o alto, e a vida se esvaindo do meu corpo. Acordei assustado e tremendo, ainda no matadouro. De alguma maneira, eu havia adormecido na pancada por ali. E tive aquele maldito pesadelo. Levantei o mais rápido que pude, e peguei minha prancheta e minha caneta, que havia deixado ao lado daquela cabeça morta. E, se eu havia pensado que o maior choque da minha vida já havia passado, eu estava definitivamente errado. A cara do animal, que antes tinha os olhos fechados, agora tinha os olhos abertos, como nunca, e uma expressão de agonia havia mudado para algo que se assemelhava a um sorriso. Na prancheta, novas rasuras haviam sido feitas, e meu nome, que ficava sempre no canto superior para identificar que era meu, agora estava riscado com um X em cima. E logo ao lado, palavra em vermelho dizia: abatido.